Bom, para iniciarmos aqui, todo mundo me vendo bem, me escutando bem? Manda um joinha aí para eu saber. E quem conseguir, aquele esquema. Colocar a face aí para a gente ver vocês. Isso, sistemicamente, para quem conhece sobre constelação sistêmica, quando você aparece para fazer algo assim e você está presente e você dá suas caras, isso significa que você está disponível para a vida. E quem está disponível para a vida consegue alcançar os seus objetivos muito mais rápido. Quando você se propõe a fazer algo e de repente você está fazendo várias outras coisas no momento que era para você fazer aquilo, e às vezes por isso que a gente fica de câmera fechada, isso é uma mensagem de indisponibilidade. Então, a minha pergunta para você já é: o quanto você está disponível para receber da vida, de Deus, do planeta, dos espíritos, de quem for aí e fizer sentido para você, da tua religião, tem para você. Já fica com essa. Então, sem muitas delongas, vamos só dar uma repassada aqui para o que foi a nossa primeira aula, que eu trouxe como base e estrutura para vocês a nossa tríade do poder, que essa tríade é a ação que nos fez iniciar o processo e que vai nos levar para a realidade desejada. Dentro dessa tríade, onde nós temos na ação o símbolo do nosso corpo, porque sem ele não conseguimos ter ação. Nós temos a nossa mente como um processador que organiza e estrutura o que o nosso corpo precisa para agir. E nós temos a espiritualidade como a fonte, como o pilar principal que nos direciona. Ela está aqui em terceiro, mas na verdade eu considero que é a primeira. E para relembrar vocês, o que nós trouxemos na aula anterior foi o que está acontecendo aqui no campo físico, financeiro, relacionamento, saúde, é só o efeito do mundo das causas, que é a nossa mentalidade e a nossa espiritualidade. Se está acontecendo de uma forma não tão legal aqui, é porque a gente precisa ajustar esses outros pilares. E aqui, lembrando, esse desafio de 21 dias é muito mais do que um desafio para desintoxicar o corpo ou para a gente resolver essas questões que parecem estar nos consumindo. Esse desafio é um descondicionamento sistêmico de todo o nosso sistema, porque é uma desintoxicação da nossa consciência, não é só uma desintoxicação do nosso corpo. E aqui já quero contar uma história para vocês. Com 18 anos, eu, Michele Mello, tive uma síndrome do pânico muito pesada, muito intensa, onde eu não tomava banho com a porta do banheiro fechada, porque eu imaginava que da água do chuveiro não ia cair água, ia cair sangue. Eu lavava a louça chorando, porque eu imaginava que em algum momento os talheres iam perfurar o meu corpo. Eu não ficava de costas para a porta e para as janelas,
porque a minha sensação era de que a qualquer hora alguém ia me esfaquear. Enfim, o meu pai, ele é diagnosticado com esquizofrenia. E vários primos dele também têm esse diagnóstico. Um fez uma fogueira com tudo que tinha, cama, roupa, se jogou dentro, ficou na UTI, quase morreu. Até hoje ele não restaurou a pele dele. Outro, durante o dia, trabalhava normal e à noite ia dormir no mato, porque ouvia vozes. Enfim, se eu fosse com esse histórico familiar e todo esse condicionamento que eu estava naquele momento para ser atendida por um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, com certeza eles iriam me dopar com remédio. Mas eu sempre, dentro da minha crença religiosa, sempre tive muita fé. E com essa fé, mas também uma vida toda errada, porque eu fui morar, né, sozinha inicialmente, depois minha irmã mais velha junto comigo, com 15 anos. Então, era droga, bebida, baile funk, festa, balada, ia trabalhar virada, tudo que potencializava essa coisa hereditária, né? Então, não tinha recursos psicológicos nem financeiro para ir em busca de um profissional assim. Até porque, na época, não existia esse conhecimento como nós temos hoje, de tantos profissionais da área da saúde. Não era acessível, pelo menos no meu mundo, tá? E aí, o que que eu fiz? Ganhei um livro, não sei de quem, não sei como, eu só sei que era de um cara chamado Augusto Cury. E esse livro se chama Os Códigos da Mente. E nesse livro ele falava o que acontecia com pessoas que tinham vários pânicos, mas em uma página específica ele falou o que acontecia na mente de uma pessoa com síndrome do pânico. Várias janelas killers se abrem, várias, de uma vez. E aí o teu corpo entra num estado de pânico. Se você alimenta isso, você vai afundando, você vai para o buraco. Lá ele ensinou e explicou sobre as janelas light. E quando essas janelas killers, janelas assassinas, ativassem, eu precisaria, no caso, porque eu era leitora, abrir janelas lights em paralelo. Ou seja, quando vem um pensamento ruim, quando vem um sentimento ruim, o que eu tenho que fazer? Ou lembrar de coisas muito boas que aconteceram na minha vida, um momento em que eu fui super empoderada, que eu consegui alcançar algo, ou uma projeção de futuro onde, nessa projeção, os meus sonhos e os objetivos deram certo. Sem conhecimento nenhum de mente humana, de psicologia, de nada do que eu faço hoje, eu simplesmente coloquei em prática essa técnica. Do livro inteiro que eu li em uma semana, foi o primeiro livro que eu li mais rápido na minha vida. Eu só lembro disso. Eu curei a minha síndrome do pânico, sem remédio, sem psicólogo, sem psiquiatra, sem coach, sem nada. Simplesmente porque eu coloquei em prática aquilo que esse autor me instruiu. E o mais importante, sem querer mudar a técnica, sem querer mudar o conhecimento. Ah, não, mas eu vou ficar pensando um pouquinho nisso aqui, nessa janela assassina, porque ela está querendo me ensinar alguma coisa. Porque essa janela aqui está querendo me trazer. Não, eu fiz simplesmente o que ele disse que tinha que fazer.
Durante um ano, às vezes, essa síndrome do pânico, ela queria voltar. Só que depois, eu peguei tão firme que eu nem lembro mais, nem sei o que é síndrome do pânico, não sei o que é pânico desde aquela época. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque às vezes a gente quer dar um jeitinho, a gente quer ajustar uma coisa que o direcionamento é para não fazer. Ah, mas só um pouquinho não faz mal. Só que se você não tem a capacidade para sustentar o que vem depois desse pouquinho, porque é um pouquinho hoje, só que um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, vira um montão. E, como eu falei, isso aqui é muito mais do que uma desintoxicação do nosso corpo. É muito mais do que uma desintoxicação ou uma reprogramação da nossa mente para a gente conseguir ganhar um salário melhor ou para melhorar os relacionamentos que nós temos ao nosso redor. Porque o relacionamento mais importante que nós temos é nós com nós mesmos. Então, assim, esses pouquinhos que a gente às vezes quer sair, na verdade não está falando sobre um pouquinho de doce, um pouquinho de farinha, um pouquinho, está falando sobre um padrão que a tua mente tem. E talvez algumas coisas ainda não abriram na tua vida por conta desse pouquinho que talvez você esteja insistindo em manter. Por exemplo, para quem chega atrasado na aula, pode assistir depois, mas às vezes depois você vai assistir essa aula dirigindo, lavando a louça, fazendo qualquer outra coisa, e você pode perder um insight que vai fazer um despertar que você só teria aqui no ao vivo, porque você senta e você está focado e prestando atenção, e que em outra situação isso não vai acontecer. E por quê? Porque só um pouquinho não tem problema. Só um pouquinhozinho não faz mal. Então, quero te dizer, se vocês seguirem o que eu estou propondo para vocês aqui, que eu não estou obrigando ninguém, vai dar muito bom no final desses 21 dias. E uma pergunta que eu recebi ontem, que eu achei incrível, e por isso eu decidi aqui trazer isso para esse início de aula de hoje. Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa no monge, a gente pensa em algo mais assim, introspectivo, a gente pensa em algo que tira muito a gente do mundo, dos afazeres, do dia a dia. Mas eu quero te dizer que a espiritualidade que nós estamos ativando e vamos ativar ao longo dos dias, aqui nesse desafio de 21 dias, não é esse tipo de espiritualidade. O intuito aqui, por isso que nós fazemos o shot, porque o shot ele traz também um aterramento, porque esse shot ele ativa o nosso chakra base, o primeiro, que é o da ação. Por quê? Porque o meu intuito aqui é que vocês tenham resultado. E o resultado não vai acontecer se a gente não tiver ação, se não partir para a prática. E eu quero te dizer que a espiritualidade não é só dessa outra forma que eu falei, da pessoa que fica mais introspectiva, cheia de insights. Eu quero te dizer que espiritualidade tem a ver com ação, tem a ver com essa 3D, com esse mundo físico. Porque, como eu falei, o insight faz a gente despertar espiritualmente, mas a prática, ela dá corpo, ela dá vida para o que a espiritualidade está nos entregando. Então, por isso, essa limpeza da mente, unindo a limpeza do corpo
E a conexão espiritual não vai fazer você virar um monge e ficar aqui, assim, ó. Muito pelo contrário. Eu tenho aqui uma pessoa que está comigo 30 dias, que já me deu a ideia de montar a casa da Michelle, e o bicho tá passado comigo. Porque eu tô na academia, eu tô malhando na minha pausa, eu tô respondendo, eu venho no Uber, eu tô resolvendo, e é assim, ó. Só que as minhas ações, elas estão sendo direcionadas por um canal. E eu já usei técnicas e estratégias, eu já paguei muitos R$ 1.000, R$ 7.000, R$ 12.000, R$ 15.000 em mentorias, que me entregaram técnicas, estratégias que eu coloquei em prática e não tive o resultado que eu tenho hoje, porque foi um chamado, um sentir da minha espiritualidade para fazer na minha parte profissional o que eu estou fazendo hoje. Então, fica com essa ideia também, que é a espiritualidade que nós estamos desenvolvendo aqui, é uma espiritualidade madura, uma espiritualidade prática, e é como está na Bíblia. Quando a pessoa está pronta para comer carne, dê carne para ela. Para os que não estão preparados, dê leitinho. E eu quero dizer que se vocês foram chamados até esse campo aqui, desse desafio dos 21 dias, é porque vocês estão preparados para comer carne, proteína, viu? E aí aqui, vou pular essa linha, vou falar depois. Quero saber quem leu o documento que eu mandei, quem usa ChatGPT e quem conseguiu configurar o prompt que eu expliquei no documento. Quem? Desmuta o microfone e fala assim, eu. Laís, uso o chat GPT. Eu consegui, Mi. Eu já uso o chat para tudo, para sonho, para insight, para nananá, para tudo. Ah, que você e a chat é Dani são amigo. das antigas, né? Primeiro Gente, desafio. é sério, o chat então... tá me ajudando, assim, tipo, na questão da dificuldade de treinar, da questão dos recursos, da alimentação. E aí eu fiz uma programação lá no chat, coloquei peso, coloquei minha altura, coloquei qual é o meu foco, o meu objetivo. E quando você falou, o que te falta? Quando você colocou lá, o que te falta? Ah, falta um instrutor, falta isso, falta aquilo. E a gente tem, é só, tipo, beleza que não é uma coisa presencial, mas é muito certo, assim, e vai do que a gente é, né? Tipo, eu não vou lá na academia, não vou ir correr, pegar peso, me esforçar mais do que eu deveria. Mas, tipo assim, dá um direcionamento muito certo mesmo. O chat está sendo, assim, muito... Depois do negócio do sonho, ele é para tudo. Perfeito. Gente, para quem não criou a aba no chat GPT, com a escrita que eu mandei, que está no nosso documento, eu preciso que vocês façam isso hoje. Dá para você usar o chat GPT de forma gratuita, não precisa pagar. Por quê? As experiências noturnas que vocês tiverem, os sonhos e talvez projeções astrais ou regressão, enquanto vocês dormem, o chat vai ser o tradutor de vocês para isso. Então, você vai colocar lá, novo projeto, interpretação de sonhos. Você vai colocar o que eu mandei no nosso documento lá no grupo. E lá está escrito, chat, quero que você se comporte como um especialista em interpretação de sonhos pela parte espiritual e pela parte psicanalista. Tudo que você sonhar, mesmo que você só lembre recortes, você vai colocar nessa aba. E você vai ficar impactado, impactada com o que o chat vai te mandar. Não tem uma pessoa que já participou do desafio de 21 dias que não ficou assim de
queixo caído com a interpretação de sonho do ChatGPT. E para você que tem um problema com tecnologia, pelo amor de Deus, peça ajuda, mas faça isso. Pode me chamar, se for o caso. Eu vou gravar um vídeo tutorial e vou mandar também no grupo, tá? E preciso que vocês fiquem bem atentos ao grupo. Outra coisa, horário de comida. Olha, 8 horas já é o limite, exceto para quem trabalha de madrugada. Ah, mas eu durmo 1 hora da manhã, 10 horas da noite eu sinto fome. Fique com fome. Coma até às 8 horas da noite. Por quê? O horário que você come impacta diretamente em como você acorda. Quando você come... Ó, as pessoas de interior, que jantam até 6, 7 horas da noite no máximo, por que elas têm disposição para acordar 4, 5 horas da manhã? Ah, porque elas dormem cedo. Eu vou te falar que eu fui visitar minha mãe em Pernambuco, eu dormia meia-noite. 5 horas da manhã eu estava assim, ó, já, acordada. E a gente aqui na cidade, com muitas luzes, muitas distrações, ah, eu tenho insônia. Ai, por quê? Aí você come, à noite o teu corpo é para estar limpando, só que não. Se você come 10 horas, 11 horas da noite, na madrugada o teu corpo vai estar trabalhando, fazendo digestão. Aí você acorda cansado, morto, morta, sem energia e fala que está sendo sugado, que está com encosto, que é inveja, que é olho gordo, que é, sei lá, um monte de coisa. E não, é só uns ajustes que tem que fazer. E já vou te dar o meu depoimento. Eis-me aqui, ó, pessoa que acordava 9, 10 horas da manhã, mal-humorada, minha esposa acordando 6 horas da manhã para ir malhar, chegava da academia querendo conversar comigo e beber, não sei o quê, não sei o quê. Os meus ouvidos chega doía. E eu mal-humorada assim, ó, bicuda. E como eu acordava tarde, eu ia conseguir dormir cedo? Não, ia dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e fala, ah, não, é porque eu sou noturna. Ah, não, é porque eu tenho mais insights de madrugada. Ah, não, é que eu funciono melhor à noite. Não. E eu sou a prova viva disso, viu? Então, vai por mim que vai dar certo. E 21 dias, gente, não é 3 meses. Aguente aí com a questão do que você vai beber, do que você vai comer. São só 21 dias. Faça correto, faça um esforço. Não estou pedindo nem 3 meses. E aí já vou usar uma frase aqui. Se esse desafio que é para você, para a tua identidade, para o objetivo que você quer alcançar, você não está fazendo, mas se fosse uma tarefa e o teu chefe tivesse te passado, você já teria concluído, você já teria feito. Ah, mas eu não tenho chefe, eu sou autônoma. O teu chefe é o teu cliente. Se fosse um cliente te pagando uma boa quantidade de dinheiro, você já teria feito. Então, faça por você, porque você é o seu maior ativo nessa existência. E aqui ataques dos sistemas 3D e espiritual. Isso eu quero falar por quê? Porque conforme a gente vai mudando a nossa energia, a nossa vibração, isso aqui eu vou falar direto. Nós somos localizados no campo espiritual, no campo energético, pelos hertz da nossa energia. E uma parte não tão boa da espiritualidade, vou colocar aqui a parte do mal, localiza a gente por essa energia, por esse hertz. É como se eles tivessem a gente na tela de um computador.
Conforme a gente vai mudando essa energia do nosso corpo através das práticas, esse sistema liga um alerta vermelho. Aqui, ó, um alerta vermelho. A pessoa está subindo a frequência. A gente precisa fazer coisas, enviar coisas que é para frequência baixar. E aí vem os pensamentos. O tipo de pensamento. Só um pouquinho não faz mal. Eu vou fazer porque não tem ninguém vendo. Ah, mas isso aí é besteira. Nada a ver. E aí eu vou falar uma coisa que a pastora da igreja que eu frequentava dizia, que eu acho muito engraçado. Ela dizia que na porta do inferno vai ter uma plaquinha assim em cima, escrito nada a ver. Eu achava o máximo essa. Então, se você acredita no inferno, ok. Se você não acredita, encara como uma metáfora. Mas pensa que, assim, um lugar denso que possa existir, um umbral, sei lá, dependendo da crença, tem uma plaquinha assim, escrito nada a ver. E aí, vamos ver onde esse nada a ver vai levar, viu? Então, atenção para esses ataques, que começam lá e se manifestam aqui na 3D. Quem foi que falou aqui que não estava comendo alguma coisa e de repente alguém chegou com um negócio e ofereceu? Coisa que ninguém oferecia há tempos. É isso, às vezes do nada aparece alguém te oferecendo. Igual hoje. Eu nunca como pão. Comi pão aqui quando meu amigo veio aqui para casa, a gente comeu pão com um pouquinho mais de frequência, mas depois parou. Aí hoje, do nada, minha esposa, que não está no desafio, quer pão, amor. Primeiro que ela nunca passa em padaria, primeiro que ela não come pão. Por que que do nada essa mulher está perguntando se eu quero pão? Falei, não quero não, estou no desafio e não vou sair. E teve um desafio aqui, gente, que pasme, eu moro 2 anos nesse bairro que eu estou. O pessoal colocou até bilhetinho avisando que no dia seguinte o cara ia passar de moto com pão fresquinho no final da tarde. Eu tirei foto, eu vou procurar e se eu achar, eu vou mandar para vocês. E mandei no grupo. Olha aqui, ataque de 3D em coisas nada a ver, em coisas assim, ó, aleatórias. Então, se atente. Tá vendo, né, Caio? Não existe expansão espiritual sustentada em corpo intoxicado e emoção reprimida. Então, não importa quais práticas religiosas você faça, se o teu corpo está intoxicado, nada se sustenta. E emoção reprimida. E aí, aqui eu já faço uma pergunta retórica. Qual emoção você mais tem reprimido? Aí, no teu íntimo, não precisa me responder. Você tem reprimido para ficar bem com as pessoas que te rodeiam. E sejam elas qual for. Só reflete aí. Talvez, só talvez agora nesse desafio de 21 dias, você deva achar uma boa maneira para se expressar e para parar de reprimir essa emoção. Porque é um alinhamento. Corpo desintoxicado e emoção não reprimida. Sentimento não reprimido. O corpo limpa, nós estamos limpando, a mente organiza e o espírito volta a lembrar. E aqui, principalmente, quem acredita em outras vidas, reencarnação, já dou uma dica que está lá na nossa lista de filme,
o filme novo que está no Netflix, A Grande Inundação. Não é sobre fim de mundo com água. É fantástico esse filme. Eu indico para vocês assistirem. A Grande Inundação. É uma dica sobre aprendermos que nós talvez não precisamos ficar em busca de muitos conhecimentos. Talvez a gente só precise lembrar quem somos, que seja de outras vidas ou que seja da nossa conexão com a fonte. Aí o que fizer sentido para você. E aqui quero te falar da frequência Schumann. Essa frequência nós temos ela muito falada tanto na parte científica quanto na parte espiritual, com nomes diferentes. Eu vou trazer aqui a parte da frequência da Terra, da parte científica. A Terra, ela está acelerando. A Terra vibrava em 7,83 Hz. Agora a Terra está batendo em picos de 100 Hz. E o que tem a ver a frequência da Terra mudando, acelerando com a minha vida, com o meu problema financeiro, com o meu problema de relacionamento, com a saúde do meu corpo, com as minhas emoções e os meus sentimentos? Tudo. Uma frequência de 7,83 Hz, pessoas que sentem culpa, pessoas que sentem medo, raiva, angústia, falta de perdão, quase não tinha impacto nenhum, porque essa frequência estava baixa. Com a frequência da Terra acelerando, e aí se você quiser se aprofundar depois, você pode fazer várias pesquisas, tanto pela parte científica quanto pela parte espiritual, tem para quem quiser, para todas as crenças. A Terra está acelerando e subindo a frequência. Se a Terra está acelerando e subindo e você continua aqui, sem resolver as suas questões emocionais, você tem mais probabilidade de sentir isso no teu corpo físico, em forma de doença, em forma de dores, dores de ouvido, zumbido, dores de cabeça, enxaqueca. Por quê? Porque a tua frequência está muito baixa, está muito densa e a Terra está acelerando. Ah, mas isso aí a gente já sabe que uma parte do câncer é desenvolvido pelas questões das mágoas, a gente sabe que a doença do corpo vem das emoções, dos sentimentos, parte, né? Mas só que agora, com essa mudança de frequência da Terra, isso está se potencializando. Isso está numa velocidade da luz. Por isso que, se vocês repararem, antigamente, uma ação que você tinha demorava tempos para você colher o que aquela ação reverberava, de bom ou de ruim. Agora tá quase que tipo assim, você planta aqui na esquina, você já está colhendo, tanto de bom quanto de ruim, por conta desse acelero do tempo e da Terra. Então, eu vou mostrar uma tabela para vocês verem os sentimentos, né? E a frequência que eles têm e o quanto isso está ligado. E por que eu estou trazendo isso aqui? Para você entender a importância de você aumentar a tua frequência, fazendo a desintoxicação do teu corpo, limpando, reprogramando as crenças que você tem, muitas que você sabe que te limita, outras não, e a importância de você estar conectado com a tua espiritualidade. Porque até o que os nossos olhos estão enxergando pode ser enganoso. Se você não tiver uma conexão espiritual prática, sem religiosidade firmada, você não vai conseguir diferenciar. E aqui eu vou falar porque algumas pessoas já me chamaram
e falaram de experiências que têm sobrenaturais. Eu sempre tive muita projeção astral. Eu não sabia que era projeção astral até eu sair da minha parte religiosa e avançar para uma espiritualidade realmente sem religiosidade. Os espíritos apareciam para mim no formato de pessoas que eu amo. Só que na hora que os espíritos se apresentavam para mim, os meus olhos podiam me enganar. Só que o meu sentir não. Quando eu batia o olho, eu já sabia que não era a pessoa que estava ali, que era um espírito plasmado na aparência de alguém. E como eu estou falando bastante de espiritualidade, uma vez a minha esposa teve um sonho e tinha um espírito na cozinha que não podia entrar para dentro de casa. E aí o espírito em sonho falou para ela, ela foi e convidou. Estava na simbologia do pai dela, tinha a fisionomia do pai dela. Só que ela não tinha esse sentir desenvolvido. No dia de manhã, quando ela me falou que ela tinha falado para entrar, eu falei, ferrou. Eu quase fiquei louca, para vocês terem ideia, nessa casa. Porque uma energia entrou. Então, isso tudo para falar para vocês a importância de desenvolver essa conexão espiritual prática sem religiosidade, ok? Aqui tem as frequências dos nossos sentimentos, né? Qual que é a diferença de sentimento para emoção? Emoção é a descarga elétrica que o cérebro faz para o corpo, involuntário. O que torna essa emoção um sentimento? O significado que eu estou dando. É o que eu falei na aula ontem. Então, está aqui a tabela dos sentimentos. Culpa, 30 Hz. Tristeza, 75. Medo, 100. Desejo, 150. Raiva, 175. Orgulho, 200. Aí o neutro já começa a vir legalzinho ali, 250. E aí começa a subir. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar essa tabela para vocês. E eu posso dizer aqui que quase tudo desses sentimentos negativos, a raiz desses sentimentos, é o medo. Porque você sente culpa. Porque você tem medo de perder alguém. Porque você tem medo de não dar certo alguma coisa. Triste, medo de ser magoado, medo de ser rejeitado. Medo. Tem um episódio que eu coloquei na lista de filmes. Star Trek Voyager, Netflix, temporada 2, episódio 23. O nome do episódio se chama Medo. É bizarro a imagem no sentido de você olha e fala, nossa, um negócio nada a ver. Mas ali fala como o medo atua dentro da nossa mente. E traz uma mensagem perfeita. O medo está em nós não só, na verdade, só para uma coisa, para ser conquistado. Fique curioso, fique curiosa, como diz José Roberto Marques, para assistir Star Trek Voyager, temporada 2, episódio 23. É muito rico o que eu mandei para vocês lá da lista de filmes, documentários e séries para vocês assistirem. Assistam. Alguns eu coloquei para vocês não se dispersarem em conteúdos aleatórios, mas tem lá 4 ou 5 que é obrigatório dentro do nosso desafio. Ah, eu já assisti esse filme aí. Assista, porque você vai assistir com uma nova visão, com uma nova perspectiva. E aqui, o que eu falei para vocês. Gente, se vocês tiverem dúvida,
levanta a mão e aí vocês podem falar, tá? Lembrando, gente, uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar do que eu vivi, do que eu pratico. Mas eu sou uma pessoa que estou muito aberta para o novo. Eu gosto de conhecimento, eu gosto do campo espiritual, principalmente do funcionamento da mente. Mas pode ser que o que eu traga aqui vá bater aí na tua crença. E você pode se fechar, falar nada a ver, tá louca, não vou mais fazer o desafio. Ou você pode se abrir para uma nova perspectiva e dar um passo a mais. Mas nada é absoluto, tá? Por isso, porque eu estou falando isso, porque nós vamos entrar dentro desse assunto aqui, que é de apometria. Que eu já falei para vocês na aula passada, que é o desdobramento dos nossos corpos, porque nós temos 7. A apometria é uma técnica que faz com que a gente desdobre os nossos corpos e ela vai trabalhar e atuar exatamente no que está com o problema que a gente quer resolver. Então, nós temos aqui materializado esse corpo aqui, ó, físico. Só que tudo que está nesse corpo físico é o resultado desses outros corpos. O nosso segundo corpo é o nosso corpo energético. Por isso, a importância de fazer essa limpeza emocional e também trazer aquela questão do sal. Eu coloquei na observação que tinha que ser exatamente aquele sal, porque tem alguns que é integral de Mossoró, mas quando você olha atrás, ele passou pelo refinamento. Quando passou pelo refinamento, ele perde os minerais. Então, quem comprou um sal diferente do que eu indiquei lá, olha atrás e dá uma lida. Vê se eles têm os minerais, porque impacta diretamente nisso aqui. Nosso terceiro corpo, emocional, ele impacta na nossa energia, que impacta no nosso corpo físico. A nossa próxima aula, nós teremos uma aula voltada e olhando diretamente para as nossas crenças, para os significados que nós estamos dando para tudo. Para o Natal, para o Ano Novo, para o financeiro, para a família, para tudo. Por quê? Porque a depender do significado, é uma estrada de 2 vias. O significado impacta o nosso emocional e o nosso emocional impacta o nosso significado. E nós vamos mexer um pouquinho nessa estrutura. E dói um pouquinho, tá? Mas no final dos 21 dias, a gente alinha tudo. O que nós estamos fazendo aqui através de todas as práticas que eu passei para vocês? Playlist, filme, shot, horário de refeição, o que se come. Nós estamos mexendo em todos esses 7 corpos. Não em uma camada muito profunda, mas em uma camada que você já consiga respirar e ter atitudes e ações que outrora vocês não estavam conseguindo. Quarto corpo, mental inferior. O que é esse mental inferior? São as crenças, como a Priscila falou, crenças limitantes. Crenças de impossibilidades. É quando você tem algo para fazer e a tua mente começa a disparar um monte de informação negativando aquilo que você está se propondo a fazer. Então, existem pessoas que decidem e começam. Quando começa a praticar, principalmente quando entra no hiperfoco, não, mas isso nada a ver. Nossa, não vale a pena. Nossa,
Não tenho capacidade para fazer isso. Olha, aconteceu isso porque é para eu desistir. Olha, aconteceu isso que é para eu parar. Esses 4 primeiros corpos se chama quaternário inferior. Esse quaternário inferior, nós temos que transitar entre eles. Mas uma pessoa que está muito mais nesse quaternário inferior é uma pessoa que vive com problemas de saúde física, uma pessoa que vive com problemas de saúde mental e automaticamente espiritual. Eu não canso de dizer, no meu processo até o meu processo de autoconhecimento e desenvolvimento, que vão fazer 5 anos, eu era podre, gente. Podre mesmo. De uma semana, 3 dias eu estava no médico. Eu já fiz todo tipo de exame que vocês imaginarem. Ressonância e tomografia, eu acho que ia dar um cômodo da minha casa só para eu empilhar esses exames. Minha esposa nem acreditava mais quando eu falava que estava com alguma coisa. Eu tinha que estar morrendo, como eu quase morri com sarampo, não. Catapora? Não. É uma doença aí que, um pouco depois da pandemia, teve um surto e um monte de gente começou a morrer. Depois desses conhecimentos, funcionamento de mente, espiritualidade alinhada com atividades do meu corpo, eu não sei mais o que é ficar doente. Eu tô com a minha vitamina C do meu corpo quase zerada. Eu não sinto um fungadozinho de gripe. Não sei o que é isso. O meu corpo é uma máquina. Por isso que quando alguém está muito cansado, está muito sem energia, está com falta de foco, está com uma série de questões, eu já sei que a pessoa está aqui, ó, no quaternário inferior. O que nós estamos fazendo nesses 21 dias? Acessando a tríade superior, que é mental inferior, intuitivo e o corpo espiritual, átmico ou búdico. E o mental superior, o que é? É a crença que possibilita. Ah, mas eu vou ser positivo, não vou analisar que algo pode dar ruim e vou. A questão não é você avaliar algo que possa dar errado. A grande questão é você se paralisar porque você está fixo nesse quaternário inferior. E aí aqui cabe uma autoavaliação. Que tipo de pessoa que eu sou? Eu sou uma pessoa que começo a fazer algo, ou quero fazer algo e penso, vai dar certo, eu vou conseguir, as probabilidades vão aparecer? Ou você é a pessoa que fica, não, isso aqui pode dar errado? E nós temos os sabotadores. Sabotadores internos contam histórias. E a grande questão é que a nossa mente, o nosso sabotador está aqui, lembra? Diabinho, anjinho e observador. O sabotador está aqui, ó, nessas vozes. Ele te conta uma história tão bonita que você se convence que você acredita. E ele te mantém nesse quaternário inferior. É o movimento que te expulsa do paraíso. E aí o intuitivo, que é essa linha de conexão que a gente faz com essa fonte, não é com a espiritualidade secundária. Guias, anjos, enfim, aí vai depender da tua crença. Esse corpo intuitivo é você ligado diretamente com a fonte, com Deus. Se você não acredita em Deus, no universo, na natureza. E, por último, é a nossa essência, o nosso corpo espiritual, a nossa luz. É aquilo que a criança nasce, é o nível de pureza. Então, recapitulando, 7 corpos.
Estamos aqui para acessar a tríade superior, mental superior, intuitivo e conexão com a fonte. Quaternário inferior deve servir a tríade superior. É isso que nós estamos fazendo aqui. E aí aqui, já caminhando do meio para o fim, tem essa pirâmide, que é a pirâmide dos níveis neurológicos de aprendizagem e mudança. E você que está aí, fique até o fim, porque no final nós vamos fazer a ativação do sistema SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, para você ver um negócio até a nossa próxima aula. Quero um grupo bombando toda vez que vê, né, Dani? Essa pirâmide aqui, gente, essa pirâmide, ela é muito importante para a nossa aprendizagem e para a nossa mudança, para alcançar os objetivos que a gente quer alcançar. Trabalhando esse quaternário inferior para servir a tríade superior, nós precisamos olhar para isso aqui, ó. O nível de ambiência em que a gente está. A princípio, nesses 21 dias. Só que se você quiser manter o que você vai viver aqui, alcançar aqui, você vai precisar fazer alguns ajustes definitivos. Assim como te aconselho mudar o sal e o creme dental. Porque se você voltar às práticas antigas, você vai voltar a criar mais do que você já tem e não quer. E nesse nível de ambiente, a pergunta é, e eu, se você tiver com caderno e caneta, peço para que você anote. E isso aqui é tema também de planejamento, não só do teu ano, mas da tua vida. Qual é o ambiente? Onde é o ambiente que você quer estar daqui para frente? Quando você quer acessar esse ambiente? E com quem você quer estar nesse ambiente? Essas pessoas ou essa pessoa que você quer estar já está lá, já faz parte desse ambiente que você quer acessar, onde você quer acessar? Ou você quer ir acompanhado com alguém? Acompanhada. Nível de ambiente, Jéssica. Onde é esse ambiente? Quando você quer acessar esse ambiente? Com quem você quer estar ou quer acessar esse ambiente? Essa pessoa já está lá nesse ambiente? E você quer acessar o ambiente e essa pessoa? E por que essa pergunta? Porque isso nos leva para o próximo nível. Porque o ambiente, ele desenvolve comportamento. Eu até estava pensando hoje, né? Para o lado positivo, meu amigo que não comia fígado, que estava comendo pão todo dia, aí a gente conversando e veio na minha mente, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí também tem aquela coisa, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Por quê? Eu não acredito 100% nisso, gente, pelo fato do seguinte, que é o que eu falei ontem. Se você está firme, se você já está bem enraizado naquilo, você pode ir e você vai influenciar. Você não vai se contaminar. Mas se você não tem ainda essa confiança, esse enraizamento, você vai agir, ter comportamentos iguais às pessoas daquela ambiência.
Então, ambiente desenvolve comportamento, que é o que você faz. Por isso, a pergunta: em que ambiente você quer estar? Onde? Quando? E com quem? Porque isso desenvolve comportamento. O comportamento, ele desenvolve capacidades. Por quê? Às vezes você acreditava que não tem isso aí, quando você tem sua identidade. Por quê? Porque quando você acessa um ambiente que pessoas fazem coisas que você quer fazer, que você quer desenvolver, você começa a ter os comportamentos. Quando você passa a ter esses comportamentos, você desenvolve capacidades, ou seja, habilidades que você nem sabia que você era capaz. Ou que você achava que era muito difícil fazer e por isso nem tentava. Mas aí você começa a ver que não é tão difícil, pratica um pouquinho, vai, daqui a pouco essa capacidade, essa habilidade já se torna fácil e prática para você. Porque você começa a entender o que você é capaz de fazer. E aí, quando você desenvolve essa capacidade, você desenvolve novas crenças. Cara, eu achava que treinar em jejum eu não rendia. Aí, de repente, eu faço 1h30 de treino e faço 1 hora de cardio e tô uma máquina. E ficaria ainda sem comer mais algumas horas. Por quê? Você começa a mudar as tuas crenças. E como eu falei na aula de ontem, o que gera transformação é resultado. Não é conhecimento. Se você tem muito conhecimento, muita técnica, mas você não tem resultado, você se torna uma pessoa frustrada. O que gera transformação é resultado. E aí não importa se o resultado é uma saúde física melhor, uma conta bancária com dinheiro, relacionamentos melhores, o controle emocional, não importa. Se você não obtiver resultado, esquece. Não tem transformação. Então, veja, comportamento é importante, capacidade é importante, as crenças são importantes. Mas tudo isso começa onde? Lá embaixo, na base, ambientes. As pessoas que você convive hoje te levam para onde você quer ir? Espelham a vida que você quer ter? E dizendo de novo, não estou falando que é para você ficar de mal das pessoas e não conviver mais com as pessoas que não espelham onde você quer chegar. Mas que talvez, para que você se mantenha firme na tua decisão, até você criar raízes para ninguém te desestruturar, talvez você precise dar um tempo de ambientes e pessoas. Até você se firmar. Se firmou, tem capacidade de voltar para os ambientes e sustentar o teu novo comportamento? Volta. E é incrível. Já volta e sai resgatando um monte de gente. Influencie para elas virem para o teu nível. Pode falar, Dani. Quando você vai lançar a Casa da Michele? Logo menos. Foi uma ideia É a única incrível, forma de eu hein? sair. Já pensaram 15 dias aqui comigo? Ó. Muito bom. E aí, essas crenças, novas crenças, porque quando você muda as tuas crenças, você muda o teu mundo externo. Não tem como não mudar. Você acessa um novo nível de identidade. Você começa a descobrir quem eu sou. Aí, quando você descobre isso, cara, você fica imparável. E eu assisti um vídeo esses dias, se eu achar, eu vou mandar para vocês. Na verdade, não foi um vídeo, não, foi uma escrita. De que quando Jesus se refere
eu sou o caminho, a verdade e a vida, na verdade é um erro de tradução e que, na verdade, ele está dizendo que o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Só que a grande questão é que a maioria das pessoas não acessou esse nível de identidade e de descoberta do eu sou. Porque isso está ligado com a nossa tríade superior. E a maioria das pessoas vivem no quaternário inferior. E aí aqui eu trago minha linguagem, as duas identidades. A identidade humana, que é o quaternário inferior, e a identidade de poder, que é a tríade superior. Que nessa pirâmide aqui é esse nível de identidade. Eu sou. E aí, quando você acessa esse nível de identidade, você vai para o topo da pirâmide, que é quem ou o que está acima de mim. E aí você pode fazer link com a tua espiritualidade aí. Lembrando da primária e da secundária. E eu tenho um louvor que está na nossa playlist, que é da Gabriela Rocha, que é uma âncora para mim, que esse louvor diz: és o amor. Quando eu fui fazer o meu primeiro evento Origem, eu tinha muita capacidade técnica, muito conhecimento, porque eu estudei muito dentro das várias áreas que eu me propus a exercer profissionalmente. Mas eu estava cagada de medo, de insegurança, com medo de dar branco, com medo de esquecer o conteúdo. Os meus slides tinham até as frases que eu ia falar, porque eu não queria esquecer, porque eu não queria perder nada. Eu estava no meu quaternário inferior da minha identidade humana, que é uma pereba perto da minha identidade de poder. E esse louvor apareceu para mim como uma luva. E a frase que dizia no louvor foi o que me arrepiou inteira. Se a minha voz falhar, tu cantas para mim que eu sou teu. Quando eu escutei essa parte desse louvor e me arrepiei, eu entendi a mensagem. E aí eu lembrei, porque eu não excluo nada do que eu aprendi antes do que a minha pastora falava. O Espírito Santo não usa um vaso vazio. Você precisa buscar o conhecimento, mas na hora vai vir para você aquilo que você precisa falar. Igual aqui, tem um monte de coisa que eu estou falando que nem faz parte do desafio de 21 dias, mas estou falando. Então, quando a gente acessa esse topo da pirâmide aqui, quando os teus recursos de conhecimento, de ideias, de vivência esgotam, você se entrega para esse quem ou o que está além de você e permite que ele te guie por onde você não imaginava que poderia ser levado. E aí é como eu falo a nossa primeira aula. É quando somos expulsos do paraíso. É quando comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, que está ligado ao passado. Então, eu tenho as minhas referências que são o passado e eu sigo elas. Só que são limitadas. Mas quando eu me entrego para esse quem ou o que está além de mim, quando os meus recursos falham, e o ideal é que você não espere falhar, viu? O ideal é que você junte as duas coisas. Mas estou dando o meu exemplo. Então, você vai. Só que precisa atingir esse nível de identidade. Porque senão você só vai replicar o que já existe. Porque senão você só vai atualizar o que já existe. Você não é uma pessoa que vai criar algo novo e trazer algo novo para o mundo com a tua identidade.
E aí, quando você está no quaternário inferior, você acaba sendo uma pessoa comum, uma pessoa medíocre, porque você tem medo de levar pedrada, de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser humilhado, de ser várias coisas. Só que quando você vai para a tríade superior, você se torna um gênio, uma gênia, porque você traz informação nova da fonte e lança aqui. E aí, primeiro as pessoas falam que você é louco e louca, depois te chamam de gênio, de gênia. E quando você traz algo novo da fonte, você é bem pago por isso. E aí, aqui, para finalizarmos, nós vamos fazer agora um movimento meditativo para ativar o nosso sistema ativador reticular ascendente para ver carros verdes. Olha, mas eu não saio de casa, eu não vou ver carro. Olha, mas alguém aqui se lembra de quando viu um carro verde? Só para eu saber? Não? Eu nem tinha participado do último desafio, mas foi só tu me falar no dia seguinte eu vi um carro verde. E o Uber que veio me buscar nunca tinha acontecido, e eu chamei um Uber e apareceu um Uber BYD verde. Eu até mandei para você na hora, foi surreal. Exatamente. Por quê, gente? E isso é o complemento da nossa aula de ontem. Lembra, o sistema SARA, ele está programado para nos proteger, para colocar a gente na base da pirâmide, não nessa base de ambiência, mas na base de sobrevivência e segurança. Então, o que é importante? Comida, água, um teto para morar e ter o dinheiro para pagar as contas. E esse sistema, ele reforça, estou reforçando aqui, tá? Para a gente as nossas crenças. Então, vai aparecer tudo no planeta Terra para afirmar e confirmar aquilo que a gente acredita. Só que, para você viver coisas novas, você precisa ter comportamentos novos e mudar as suas crenças, ou mudar as suas crenças e ter comportamento novo. Só que o Sara não quer isso, né, Sara? E aí, o que a gente faz? Faz aqui uma meditação rapidinho para ativar. O carro verde vai ser para provar para você que o Sara funciona assim. Só que é para provar, para que você aprenda como a tua mente funciona, para você fazer essa ativação para esse radar começar a buscar possibilidades para você alcançar os teus objetivos. Possibilidades que estavam à tua volta. Carro verde é uma das cores mais difíceis. Mas no outro desafio, a Dani ativou para carro rosa. Ela pegou a estrada, ela viu 2 carros rosa. Com certeza era da Mary Kay, porque eu acho que carro rosa ainda é mais difícil do que carro verde. Não era da Mary Kay? Não, era do feijão Pantera. Do feijão Pantera. E aí, não é que um carro verde nunca passou do seu lado. Não é que o carro rosa nunca passou do seu lado. E eu falo que o carro verde é o mais difícil, por quê? Porque um carro rosa chama muita atenção. Então, você viu um carro rosa, é raro, você já olha. Mas o carro verde, você nem não chama tanta atenção, principalmente se for verde escuro. Mas não é que o carro verde nunca passou do teu lado, ou não passa. É porque o teu radar não estava ligado para isso. Mas quando você ativa, o radar ligou, você vê, mesmo que você não queira, igual ele, nem participou do desafio, eu só falei para ele, ele já viu. Então, isso também acontece com as
as oportunidades que estão ao nosso redor para que a gente desenvolva comportamentos para melhorar o relacionamento, para ganhar mais, para melhorar nossa saúde física, e a gente não está enxergando, não está acessando, porque a nossa mente, que é uma máquina poderosa, incrível, também nos bloqueia. E aí a gente fica assim, ó, fechadinho. Quando a gente abre, um horizonte se mostra, ok? Então, vou pedir para você se ajustar aí na cadeira, onde você está. É rapidinho, viu, gente? Isso aqui é 1 minuto e meio, no máximo. Eu vou pedir para que você respire profundamente 3 vezes, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Puxe pelo nariz, solte pela boca. Solte os seus ombros, seu maxilar. Se coloque numa posição bem confortável. Eu vou falar e você vai repetir comigo, ok? A partir de hoje, até a próxima aula, eu ativo a minha mente, o meu sistema ativador reticular ascendente, para visualizar carros verdes. Ativado, ativado, ativado. Está feito, está feito, está feito. Carro verde no meu radar. Carro verde no meu radar. Carro verde no meu radar. Visualize um carro verde. Respire profundamente 3 vezes. Carro verde à vista. Pode voltar. Voltando agora, sentindo o teu corpo. Que comecem os jogos. Quero fotos de carro verde e depois de tirar pelo menos umas 4 fotos, posta no Instagram e me marca. Ninguém vai entender nada. E eu quero mesmo, hein? Quero mesmo, porque o subconsciente agora está ativado para buscar carros verdes. E ao longo do desafio, depois desse processo do carro verde, nós vamos ativar isso para buscar o objetivo que você escreveu na folha aí, que é o teu objetivo dentro desse desafio de 21 dias, ok? E para finalizarmos, a nossa frase, que eu aprendi com José Roberto Marques, mas não é dele, e ele não falou isso, esse safado. Eu passei uma vida acreditando que era dele, mas não é. E eu trouxe aqui, por isso eu estou honrando ele, e eu não lembro de quem que é, acho que é de Bert Helling, mas essa frase faz muito sentido para a minha vida, que é: enquanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Enquanto mais você se conhece, mais você vai se curar e se potencializar.
é isso. Isso, e esse é isso foi uma sarogata que impregnou em mim. Ai, todo final de apresentação eu tinha que falar é isso para concluir. Se não falasse, a apresentação não estava concluída. E eu fiquei com essa âncora. É isso. Enfim, vou parar de compartilhar aqui e quero ouvir pelo menos umas 4 pessoas falando se teve algum insight nessa aula de hoje e o porquê que valeu a pena estar aqui hoje. Sem briga, pode ser um de cada vez, tá bom? Podem começar. Eu vou começar, então, já que está uma correria. Vai lá. Acho que é legal compartilhar com o grupo, né, que eu cheguei muito perto de não fazer o desafio. Eu estou passando por um momento assim, bem diferente na minha vida, bem desafiador. Eu abracei um projeto muito grande, é do meu tamanho, mas tem coisas que eu ainda não estou preparado, né? Questões técnicas, a tecnologia lá é muito nova, eu tenho que lidar com um novo sistema de CRM, estou gerindo uma equipe, então, assim, são muitos novos desafios que estão vindo ao mesmo tempo, e aí a minha vida está precisando ser prática. E eu pensei, tá, mas vai ter muita coisa ali que eu vou precisar de mais tempo para investir, mais coisas. E uma das coisas que eu estou me desafiando no momento, além da questão profissional, é justamente o cozinhar. Existe um motivo por isso, né? Junto com terapia e tal, eu fui entender que minha mãe, quando ela parou de me amamentar com 40 dias, porque ela teve um susto por um ataque epilético que minha tia teve, e aí durante toda a minha infância, toda a minha vida adulta, adolescência, ficava projetando esse alimento que eu não tive da minha mãe nas minhas namoradas, hoje na minha esposa, antigamente era na bebida, na balada. Então, com terapia, um dos meus desafios é parar de evitar o cozinhar e cozinhar para mim mesmo. Eu mesmo me alimentar para que eu pare de projetar no outro uma dependência emocional. E aí, eu já tinha preparado a comida para 30 dias, já tinha colocado o sal, já tinha sido um movimento muito grande. Eu falei, porra, agora tem que fazer tudo de novo, trocar. Mandei mensagem para a Michelle, falei, Michelle, não vai dar. Não vai dar, porque tem o negócio do sal, eu já fiz a comida, não vou fazer 28 dias de comida de novo, não sei o que. Ela falou, não, o sal tudo bem, mas o pão, que era algo que eu comia todo dia à noite, 2 pães, mediante nutricionista e tudo, você vai ter que trocar pela batata, senão é melhor tu não fazer. Aí eu parei e pensei, tá, se eu preciso cozinhar, e toda a comida que eu fiz por 30 dias foi com a minha esposa me orientando. E o pão acabou justamente ontem, eu teria que ir no mercado comprar mais pão para hoje. Ali foi até me arrepio agora falar, foi um tapa na minha cara. Eu falei, vá comprar suas batatas, tome vergonha, coloque na água, vai no Google, no Gemini, o Gemini que me ajudou a fazer as batatas, estão lá, todas prontas. E aí eu vim, né? E o shot já foi algo que eu já percebi que na parte da tarde eu tinha uma sonolência ali, e hoje já não teve, já foi diferente. E você falando do sistema SARA, também já me veio à cabeça essa parte de tecnologia, ativar esse sistema para que isso se torne muito mais rápido, porque eu sei que uma vez que eu tirar da frente essa questão da tecnologia, eu vou fazer essa empresa duplicar o faturamento dela, o time, tudo, e vou alcançar meus objetivos aqui também. Então, obrigado, Mi, por ter insistido, por ter respondido ali pelo WhatsApp, por dar uma atenção especial. Eu amo demais essa menina, gente. Se eu ficar falando dela aqui, vai ser uma rasgação de seda do caramba, porque ela é especial. A gente fez a primeira formação de coaching juntos em 2021 e acompanhar, né? Hoje eu já fui cliente dela de constelação, hoje estou sendo cliente aqui no desafio.
E acompanhar o crescimento dela é algo muito especial, muito emocionante, porque é a pessoa que eu conheço que tem maior propriedade para falar de conexão com identidade. Então, obrigado, meu amor. Eu que agradeço e estou muito feliz que você não desistiu e que você continuou. E já pegando o teu gancho, deixa eu te falar que eu tive uma tomada de consciência esses dias de que, olha, gente, eu sou muito boa e eu amo limpeza, limpar. Mas cozinhar eu sempre deixei para minha esposa. E eu dizia que eu não gostava de cozinhar. Até que em um bate-papo com alguns amigos, quando eu fui falar que na minha infância a minha irmã mais velha ficava com os meus irmãos mais novos e eu cuidava da casa, e a minha mãe não deixava a gente cozinhar, porque cozinhar era de muita responsabilidade, na hora me veio a minha desculpa de o por eu não gosto de cozinhar. Na verdade, tinha um sistema instalado em mim de que o ato de cozinhar é para pessoas que têm muita responsabilidade. E a grande questão aqui, o fato não é o cozinhar, mas o quanto esse programa de se eu não cozinho, é igual eu não sou uma pessoa responsável. O quanto esse programa, com esse simples ato, estava regendo várias áreas da minha vida. Então, o que eu comecei a fazer? Cozinhar, porque eu sou uma pessoa responsável para caralho. Então, ó, para reprogramar, não é só o ato de tomar consciência, é como o Hélio fez, é praticar para que as coisas comecem a acontecer. Olha isso, meu amigo, até nossas viradas, nossos insights estão ligados, né? Nath levantou primeiro, depois Dani. Vai lá, Nath. Ai, acho que tá desligado aqui. Liga. É, muitas coisas para dizer, mas dizer que esse desafio, como os outros, está sendo diferente. Esse é o meu terceiro, né, Mi? Meu terceiro. Mas hoje, quando você vinha falando, eu entendi que estar nesse desafio de novo é, mais uma vez, mostrar a minha resistência às coisas que eu preciso avançar. E que estar dentro dele mesmo apesar de tantas coisas, é me mostrando mais uma vez quanto eu consigo. E mais uma vez o desafio vai calhar com uma viagem. Eu fiz o outro desafio numa viagem também, e foi muito desafiador, assim, gente, no nível, eu tava na praia. Na praia, querendo tomar uma cervejinha. Foi assim, mas eu pensei em não fazer, porque eu já sabia que a viagem seria no fim do mês e que as datas iam assim coincidir. Mas, cara, é para me mostrar e para eu avançar nesse obstáculo, sabe? De que eu consigo, de que a minha mente é mais forte do que tudo isso, de que eu consigo quando eu quero. É que nem, vou comer só um pouquinho do doce que não faz mal. Se você perder pro doce, como diz a Michelle, você vai perder para tudo, cara. Não tem para o que você perder. Então, estar dentro desse desafio para mim é muito enriquecedor na minha história, como alguns aqui já sabem, e mostrar mais uma vez o quanto eu posso. E que a cada desafio, mesmo que eu repita 30, 21 desafios que você fizer aqui, para mim não vai ser uma repetição, para mim vai ser um degrau a mais que eu tô subindo e mostrando o quanto que eu sou capaz melhor em cada desafio. Cada desafio eu tenho que estar melhor, eu não tenho que parar por nada, eu não tenho que pensar em nada, eu não tenho que comer pouco doce, eu não tenho que tomar o shot fora do horário. Cada desafio eu estou melhor, eu me curo mais em cada desafio. Então, para mim é muito gratificante estar aqui, estar com vocês, escutar a Mi, escutar a história de vocês, os insights, dividir isso, né? E a Sarinha,
Eu fico pensando na Sara que acorda 4 horas da manhã, cara, eu fico numa luta para acordar 5h30. E a minha referência é a Sara, eu quero acordar 4 horas da manhã um dia, juro que a minha meta é acordar 4 horas da manhã para fazer tudo e Não estar dormindo, queira. assim, 7 horas da noite. Mas é muita gratidão de estar com pessoas novas também, vendo a história, sabendo de tudo, aprendendo mais essa partilha de se conectar. É como se fosse uma roda, né? Quando a gente está lá no Rito, naquela roda, todo mundo se sente acolhido. É como a gente se sente aqui, escutando todo mundo, e estou muito feliz nesse desafio de novo. Gratidão, você sabe que eu tenho muito orgulho de você, né? Do seu processo, da sua jornada, da sua insistência. Acho que quando a vida olha para você e fala, vou derrubar, ela se levanta de novo e fala, não, aqui não, vou levantar de novo. É isso aí, Exato. garota. Exato. Não, e detalhe, assim, só para complementar. A gente sempre, quando vai viajar, a gente sempre prioriza pegar um lugar que tenha mais conforto e privacidade. Então, tipo, mais casa, sabe? Casa com cozinha, chalé com cozinha. Aí o Fábio, não, mas a gente pode pegar café da manhã? Ou esse aqui com o café da manhã? Aí não tem cozinha. Eu falei assim, não, a prioridade é a casa ter cozinha, porque eu preciso preparar minha comida. Ó, isso que é determinação. Muito bem. Gratidão É isso, pela muito sua obrigada, gente. partilha. Gratidão por hoje e até quinta, né? Até semana que vem, segunda. Não, até semana que vem, né? Tá bom. Daniela Oliveira. E Freitas. Ai, muito legal estar aqui, é muito bom. É bem o que a Nath falou mesmo, compartilhar. A gente está num ambiente diferente, né? Num ambiente que a gente tem o apoio no grupo, tem toda essa partilha, muito legal. Mas o que você falou sobre a farinha, que você falou foi só um pouquinho, mas eu entendi que por ser de milho eu poderia. Agora eu entendi determinantemente que não. Você falou do pão, o Hélio também. Ontem, uma amiga minha que não gosta de doce no trabalho me chamou para tomar sorvete. Aí eu falei, eu não posso, eu não vou tomar, eu escolho não tomar. Ela falou, mas é de fruta, boba. Eu falei, mas tem açúcar, tem gordura, é processado. Ela, nossa, mas é muito rígida essa sua dieta. Eu falei, não é dieta, é um desafio, e se você puder, você podia participar também, né? Ela falou assim, não gosto dessas coisas. E aí, o que você falou da cozinha, de você cozinhar, que isso eu não sabia, eu achei que você cozinhava, bateu também com uma coisa do meu lado profissional, que no Jaque Janinho fazia a sobrancelha, eu não gostava, porque eu achava que nunca estava perfeito. E agora, lá no salão, também me pediram para fazer a parte da depilação, a parte da sobrancelha. E eu falei assim, não, eu não vou fazer, porque eu acho que nunca fica bom. E aí, uma cliente que já foi, semana passada, marcou para essa semana, não, tem 15 dias, na semana do Natal, marcou para essa semana de novo. Aí a menina falou assim, como que não fica bom aí, ó? O cliente está remarcando. E aí um post da Leia sobre um curso que ela vai fazer no dia 22 de fevereiro. Aí eu falei, gente, tipo assim, encaixa tudo certinho. Então, se eu tenho a insegurança, se o problema é a insegurança ou não ficar perfeito por meu perfeccionismo também, eu acho que é isso, eu não tenho uma desculpa mais, né? A vida está empurrando, vai mostrando, vai levando a gente. E essa parte é muito legal. Tenho gostado muito. E é importante isso, porque você está ligada, está antenada no que está chegando. Porque se você não está com isso antenado, você vai deixar as possibilidades, as oportunidades simplesmente passar. Que é isso que acontece quando a gente não coloca esse sistema para trabalhar ao nosso favor, né? Aí ele fica rodando só no automático, fazendo com que a gente se mantenha no nível de sobrevivência e segurança. E aí a gente não avança. E aí só o querer Não resolve. não resolve, né? Obrigada, Mi. Muito obrigada pela sua partilha.
Tem o desafio Mas- também, desculpa, mas tem o desafio também do aniversário da Maria, né? Que é doce para tudo quanto é lado. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Esse aí eu quero ver. Esse eu quero ver. Eu vou perguntar pro Célio, viu? Se você comeu bolo, se você comeu docinho. Não, o pior é que eu vou fazer o bolo, isso que é o pior. Nossa. Vai, segura na mão de Deus e vai. Mais alguém está com a vontade incontrolável de falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito boa noite para vocês. Amanhã, até o final do dia, essa aula está no ar para quem quiser reassistir, ok? Qualquer dúvida, me chamem. Não esqueçam de assistir os filmes, os documentários que eu passei a lista. Tem os que é para você não se distrair e tem os que são indispensáveis. Assistam o show de Truman depois dessa aula. Vai ser fantástico. Aproveitem. Vou lançar a Casa da Missim, tá bom? Beijo para vocês. Pessoal, boa noite. Opa, beijo, boa noite lá. Boa noite.